Bom, a gente continua falando sobre esta iniciativa do governo de propor medidas alternativas ao IOF e os impactos na economia, caso sejam aprovadas ou rejeitadas. E para isso a gente fala com Murilo Viana, especialista em contas públicas, economista da Gol Associados. Murilo, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Antes de tudo, queria te ouvir sobre o potencial de arrecadação do que a gente sabe até agora. A gente tem aí entre as medidas que foram cogitadas nos últimos dias, Murilo, a taxação das bets, né, com o aumento da alíquota sobre a receita bruta das empresas, ali, aquela receita, né, que desconta os prêmios, aumento da CSLL das fintechs, também fim da isenção das letras para o agronegócio e imobiliário, além dos certificados lá dos CRIs e dos CRAs, e também o aumento da alíquota do juros sobre capital próprio. São algumas das propostas. Qual te parece ser o potencial de arrecadação destas medidas para tentar compensar parte do IOF? Boa tarde. Boa tarde, Naka. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, essa pergunta é super relevante, né? Ainda existe ali um grau de incerteza bastante relevante, tendo em vista que então, como foi postergado primeiro a reunião com os líderes do Congresso, depois a forma conturbada que saiu as informações, falou que se teve ali um acordo, mas nenhum acordo de fato foi anunciado. Muito pelo contrário, na sequência, vale lembrar que o presidente da Câmara disse que o clima dentro do Congresso, especialmente dentro da Câmara dos Deputados, seria bastante difícil para implementar as medidas anunciadas pelo ministro Haddad, entre elas a questão das renúncias tributárias. Vale lembrar, por exemplo, na questão das renúncias tributárias, é algo que o governo já vem tentando implementar mudanças há anos, na verdade, e o desafio no Congresso Nacional é enorme. Quando a gente olha para as renúncias, temos que cortar aquelas renúncias que são afixadas ali na Constituição, a distinção exata do que são as renúncias que podemos citar como inconstitucionais ou não determinadas mudanças, também são passíveis de movimentação no judiciário. E dentre aquelas que são, digamos, mais claras de serem movimentadas e possibilidade de se mexer no Congresso Nacional, nós temos ali as dificuldades políticas imediatas. Então, a gente entra aí no campo, por exemplo, especialmente no ramo do agronegócio, dos setores mais articulados, com as frentes parlamentares mais ali fortes dentro do Congresso Nacional, que torna um cenário de potencialidade de mexer ali nos certificados recebíveis do agro, letras de crédito do agro, como algo difícil de acontecer. E também nós não podemos esquecer que tem um outro projeto de lei de mudança do imposto de renda, de compensação ali para poder renunciar até os R$ 5.000 de renda, ali a tributação até os R$ 5.000 de renda, e que esbarra justamente também temas que estão sendo discutidos agora e reduz ali o espaço de manobra dos parlamentares. Então, quando a gente avalia, é difícil da gente estimar exatamente, para ser bem sincero, se 20, 30 bilhões e também isolar exatamente qual que é a compensação que vai estar sendo colocada em jogo, já que todos esses temas acabam sendo misturados. E também nós temos que olhar a questão do tempo de entrada em vigor. Então, quando a gente mexe na tributação do imposto de renda, nós temos ali a necessidade de uma mudança efetiva apenas para 2026, diferente do caso do IOF, que a medida já era imediata. Murilo, diante da sinalização política que a gente tem observado nos últimos dias, nas últimas horas, de alguns partidos ali do Congresso Nacional indicando que não vão apoiar ou não vão aprovar este pacote, estas alternativas ao IOF, qual te pareceu a consequência fiscal disso? Ainda que o ministro tenha feito esse RED hoje, dizendo, olha, tudo isso que vai ser proposto é só para 2026. Haveria tempo hábil para o governo conquistar ou conseguir alternativas para compensar essa não arrecadação destas medidas? Como que é a tua leitura sobre
derrubar parte destas propostas que viriam por medida provisória e pensando que isso só começaria a vigorar se fossem aprovadas em 2026? Nós temos que separar alguns temas aqui, Naka. O primeiro é a questão que, mesmo com o IOF, caso houvesse ali a continuidade plena do IOF anunciado pelo governo, o desafio fiscal ainda no curto prazo, quando a gente olha 2025, 2026 especialmente, estaria muito difícil para o governo tentar empurrar com a barriga para o pós-período eleitoral. Então, nós temos que enxergar que dentro do Congresso Nacional e dentro do governo existe um desejo mútuo de tentar empurrar a discussão estrutural para depois do processo eleitoral, uma vez que temas, por mais que o Congresso fale que deveria ser discutido temas mais estruturais do ponto de vista das despesas, muito dificilmente na véspera do período eleitoral o Congresso estaria disposto a mexer em temas espinhosos, como na área de educação, mínimos constitucionais, e também ali a questão envolvendo benefício de prestação continuada, por exemplo. Nós temos que lembrar que no ano passado, dentro do pacote que o Haddad havia enviado ao Congresso, teve ali flexibilizações super relevantes em relação às despesas que tinham sido anunciadas pelo governo, inclusive relacionadas ao benefício de prestação continuada. Então, o desafio político de levar isso para frente é muito grande. Do ponto de vista do governo, além de ser temas históricos ali, do núcleo duro da base de apoio do governo, também é muito difícil do governo, com a dificuldade de popularidade, capitanear, digamos, projeto nessa direção. O que me parece é que tanto o Congresso, como até já foi verbalizado, mas dentro do próprio governo, tem ali uma sinalização, talvez não diretamente da equipe econômica, que vão tentar tapar o buraco ali de curtíssimo prazo com receitas extraordinárias, mas receitas extraordinárias não tributárias. Então, a gente vê aí essa questão de dividendos extraordinários, nós vemos aí a questão da discussão de petróleo, só que tudo isso também tem suas consequências, tanto o aspecto regulatório, quando mexe na questão do petróleo, mas também insuficiências, potenciais insuficiências para poder empurrar o cumprimento do arcabouço fiscal para depois do período eleitoral. Vale lembrar que o arcabouço ele tem basicamente duas pernas. Existe aquela perna da meta de resultado primário, mas também articulado com a meta estabelecida na Lei de Diretriz Orçamentária, com a questão da meta de resultado primário, que em 2026 já tem uma previsão ali, o governo tem um compromisso de já ter um superávit primário de 0,25, ou seja, um aperto em relação a 2025. Além disso, nós temos um limite de crescimento de despesa. Então, o governo também não adianta só fazer medidas do lado da receita, que o próprio crescimento da receita acaba empurrando despesas vinculadas àquela receita a crescer e esmagar cada vez mais as despesas discricionárias. Então, assim, o corredor fica bastante estreito para o governo conseguir empurrar isso aí com a barriga para depois do período eleitoral. E, por fim, nesse ponto, vale lembrar que isso aí já é para depois do período eleitoral, mas é algo que vai ser a pá de cal, né? Sobre a regra fiscal, que é a questão dos precatórios que vão ter que ser contabilizados plenamente dentro das regras fiscais, seja da limite de despesa, seja também do ponto de vista do cumprimento da meta de resultado primário, e o governo, com a reforma tributária, também fez o compromisso de aportar bilhões e bilhões de reais em fundos de desenvolvimento de compensação, para as empresas impactadas dos benefícios fiscais, também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, a gente está falando ali de pressões de despesas bastante relevantes que o governo, na verdade, até o próximo governo, vai ter. Então, o arcabouço fiscal muito dificilmente vai ser carregado ali nos próximos anos. Muito bem, Murilo Viana, especialista em finanças públicas e economista da Gol Associados. Lembrando, ainda tem o lance dos precatórios, é verdade, a gente às vezes esquece dessa história, porque a treta hoje é tão grande que a gente até esquece do que vai acontecer depois de amanhã. Murilo, obrigado pela conversa já. Agora, boa noite, bom finzinho de quarta-feira. Muito obrigado, Narco, sempre um prazer. Tchau, tchau.